criança, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia! Que bênção, né, meus irmãos? Aleluia! Eita safra de criança bonita, né? Essa igreja é uma bênção, viu? Não só multiplica, como a criançada sai. Que bem, se perceberam, queridos, né? Todas as crianças sadias, perfeitas, né? Eu lembro do povo de Israel andando no deserto, debaixo da nuvem. Toda uma geração nasceu lá. Nós somos esse povo hoje. Deus tem sustentado lá, diz a Bíblia, que ninguém ficava doente. Debaixo da nuvem, 40 anos, né? A roupa crescia no corpo. Não havia um deficiente, lá não tinha hospital, lá não tinha farmácia. E eu creio nessa mão de Deus, querido, em nome de Jesus. Creio na mão de Deus. Nós vemos isso, né, Mauro? 9 anos já, em nome de Jesus. E depois do Jean não parou de vir, né? Jean e José Júlio e Maurinho. Glória a Deus, que bênção. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do 29, queridos. 29. O Cordeiro de Deus. Hoje é um dia muito especial, né? Um dia em que nós podemos colocar o nosso coração, examinar a nossa consciência. Você já vai aí olhando para dentro de você, querido. Né? Na pureza, né? E na inocência das crianças, né? Que a gente começa a olhar para nós, né? Nós já tudo cascudo, né? Cheio de malícia, cheio de feridas, cheio de não me toques e de mimimis e de tantas outras coisas. Que nós nessa noite, né? Diante né? Tá cheio lá de criança e do Miguel e da Ellen e os demais crianças que estão, que a gente possa olhar para nós. Lembra que há um tempo atrás, né, eu trouxe uma palavra, querido, que fala de uma igreja que precisa voltar à inocência. Não a inocência de ser manipulado, não é isso, mas a inocência de acreditar no Evangelho. A inocência de olhar para o irmão de fato com o coração. A inocência para receber direção e fazer aquilo. A igreja perdeu a sua inocência. Muitos querem ser mestres, né? Muitos querem ser mestres, muitos querem achar isso, achar aquilo. Não, queridos, eu não acho nada, sabe? Eu olho para a palavra de Deus, olho para a minha igreja, eu olho para a minha liderança, querido, eu não acho, eu obedeço. Eu estou muito feliz na minha igreja. Eu não sou só pastor da Fonte, eu sou membro da Fonte, nasci espiritualmente na Fonte. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, Silvano, dos demais colegas pastores, enfim. Sou muito feliz na presença do Senhor, né? E quero continuar com esse coração inocente, recebendo direção e acreditar que os nossos líderes têm razão naquilo que eles falam, que eles têm razão naquilo que eles dão de direção para nós. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, esse versículo é profundo demais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, será que alguém no momento que João Batista dizia isso, será que alguém se atentou para a profundidade disso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse,
aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Aleluia! Essa passagem aqui, queridos, da Bíblia, nos revela duas missões do Senhor, a dupla missão de Jesus Cristo na terra: tirar o pecado do mundo e batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, só isso, né? A missão do nosso Deus. Mas nós vamos nos atentar mais para a primeira, né? Dia de ceia, dia de cada um, como eu disse, analisar, né, o seu coração, a sua consciência. É um dia assim que a gente tem que olhar muito para dentro de nós, cada um individualmente, né? Olhar para a consciência, falar: Senhor, revela no meu coração aquilo que eu preciso ainda pedir perdão, aquilo que eu preciso rasgar de dentro do meu coração, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu não estou fazendo, enfim, né? Como disse aqui a Josiele na abertura, né? Somos falhos, sim, falhamos em ações, em pensamentos. Que palavra, hein, Josiele? Eita Deus, estava inspirada, hein, minha irmã? Em nome de Jesus, cada um de nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Então, vamos focar mais aqui na parte de que ele tira o pecado do mundo. Vamos nos atentar para essa declaração, porque muitas pessoas confundem entre o conceito de perdão e o livramento de pecado. Então, nós vamos focar nessa parte. Para que Jesus pudesse tirar o pecado do mundo e batizar com o Espírito Santo, foi preciso que ele entregasse a sua vida. Ele precisou entregar a sua vida. Quando nós declaramos com a nossa boca que a partir de agora nós somos do Senhor Jesus, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Como tem gente que reluta na igreja, né, queridos? E reluta contra aquilo que é ensinado, e reluta contra a igreja, reluta contra as coisas que o Senhor já tem falado. Vê sinais, vê as coisas acontecerem. Sabe, queridos, eu lembro que assim que nós falamos com a questão aí aquele culto sobre milagres, quantas testemunhos de milagres, né? A célula que eu tive ontem, o quebra-gelo era: conte um milagre. Meu Deus, né? Cada um tinha um monte de coisas para falar daquilo que o Senhor, que a gente vê claramente que foi o Senhor que fez. Mas aí nós ainda relutamos, nós não nos entregamos, não nos entregamos. Viemos com teorias, viemos com um monte de coisa, né? Amém, queridos? Então o Senhor, ele teve que se entregar. Foi preciso entregar a sua vida, pois não havia outra maneira de se concretizar a redenção do homem. Queridos, nós sabemos que fomos criados justos. O Senhor criou eu e você justo. Nós éramos retos, corretos. Amém? Fomos feitos à imagem e semelhança dele, totalmente sem pecado. Meu Deus, esse estado que nós vamos depois voltar também, quando esse tabernáculo se desfizer e nós recebermos um edifício das mãos de Deus, não feita pelas mãos humanas, né? Nós teremos um corpo glorificado, totalmente sem pecado. Imagina isso, queridos. Eu não sei se é só eu, querido, mas cada um luta em alguma área da sua vida. Cada um luta quando o pecado bate a porta, seja em pensamentos, seja em ações, como a Josiele disse aqui na abertura, seja na carne, né? Nosso espírito militando contra a carne, lutando contra a carne. Amém? É só eu? Não, ainda bem, né? Só ia ficar em maus lençóis. Foi igual a novela do domingo passado. Quem assiste novela? Ninguém assiste. Acabou o culto, veio um irmão e falou: pastor, o senhor bateu tanto em novela uma época que nós temos medo de assistir até Gênesis. Não, querido, pode assistir. Gênesis é bíblica, né?
Aliás, não tem nem heresia lá, gente bem feita mesmo, em nome de Jesus. Então, nós fomos criados totalmente sem pecado. Quando o homem pecou, perdeu essa imagem, ele perdeu a imagem moral. Sabe, queridos, e a gente olha para nós mesmos, quantas vezes nós viemos para a igreja completamente desmoralizados? Quantas vezes, fruto de erros nossos, né? O primeiro homem, né? O pai de todos, Adão, e a mãe de todas, Eva, né? Perderam a moral lá no jardim, lá no princípio. E hoje é diferente, não, queridos. Eu fico pensando, imaginando uma pessoa que mata alguém, uma pessoa que rouba, uma pessoa que engana, que mente, enfim, pratica todo tipo de pecado, uma pessoa que adultera, e aí precisa enfrentar toda a sua família, seus filhos. Eu fico pensando isso, uma pessoa sem moral, querido. Né? Nós, infelizmente, perdemos essa moral lá no jardim. É por isso que estamos aqui, queridos. É por isso que temos a oportunidade de nos colocar diante do Senhor, né? O Senhor devolveu essa moral para nós. Mas, contudo, Deus, né, não ficou frustrado, nem teve dificuldade em encontrar a solução para o erro do homem. As pessoas muitos ficam imaginando, nossa, Deus certo ficou decepcionado. Não, querido. Deus já tinha a solução, querido. Ele já tinha providenciado uma maneira de recuperar a sua joia da criação, caso viesse a pecar. Deus, Ele é soberano e sabia todas as coisas. No livro de Apocalipse, capítulo 13, 8, diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Portanto, na mente e no coração de Deus, a solução já estava preparada para nós. A solução, querido, para as nossas vidas, ela já está totalmente preparada. Amém? Agora, mais ainda no tempo da graça, né? Nós vamos ver isso. Então, totalmente preparado a solução. E assim, quando o homem decidiu trilhar o seu próprio caminho, imediatamente Deus veio a ele e fez promessas. Quando Adão e Eva erram, eles decidiram trilhar o seu próprio caminho, porque eles sabiam que não podiam. Queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Então, a partir dali, o homem decidiu: não, Senhor, eu não quero mais andar debaixo da sua dependência. Eu também quero conhecer o bem e o mal. Também quero conhecer todas as coisas. Ele decidiu ali. Mesmo assim, o Senhor vem até o jardim. Ele vem lá, diante dos homens, diante deles, né, oferecer ainda uma grande promessa. Isso é através de uma profecia, né? Então, Deus começou a mostrar a Adão e Eva que haveria necessidade de consumar um sacrifício. E começou demonstrando o método, o significado do sacrifício. Gênesis 3:21 lá fala, né? O objetivo do sacrifício era a expiação dos pecados, não apaziguar o coração de Deus. Há muitas religiões, né? Muitas pessoas acreditam que precisam colocar oferendas para apaziguar Deus, que Deus é um ser revoltado com o ser humano. Não, Ele não é revoltado. Aliás, Ele ama oferecer o perdão. Ele está aqui essa noite, querido, não bravo comigo, com você, mas feliz. Feliz porque você está aqui. E nessa noite Ele te oferece absolutamente de graça o perdão. Eu não venho aqui na igreja, tem gente que pensa, não, hoje eu vou no culto, que Deus deve estar bravo comigo. Então eu vou no culto e vou lá me oferecer, né, como sacrifício. E aí eu apazigo o coração de Deus. Não vai resolver nada. Não resolve nada. Você está aqui com as suas pernas, livre e espontânea vontade, com o seu coração. E nós vamos ver o que precisa para agradar o coração de Deus. Então, né, nós
Lembra lá do filme King Kong, né? Aquele povo oferecia lá aquela moça lá para apaziguar aquele monstro lá, né? Tem gente que acha que tem que apaziguar, eu vou lá, eu fico de bem com Deus. Depende. É isso que nós vamos ver um pouquinho essa noite. Amém, queridos? Os povos pagãos acham assim, né? E da mesma maneira muitas pessoas vêm na igreja tentando agradar, né? Ou apaziguar o coração. Agradar sim, viemos aqui para agradar o Senhor, mas tem a forma correta. Alguns creem que há algo em Deus que precisa ser modificado para apaziguar a sua ira. Se não for assim, Ele não vai perdoar. Isso não é verdade. Nosso Pai é amoroso e deseja nos perdoar, mas só pode fazê-lo com isso se a sua lei não for burlada. Lembra que o Senhor disse que Ele não veio para modificar a lei, Ele veio para fazê-la cumprir. Aliás, não é só o adultério agora que é pecado. Se você pensar, se você desejar no seu coração, né? Então, há toda uma mudança de comportamento e de vida que nós precisamos fazer, para aí sim sermos aceitos, né? Perdoados pelo Senhor. Aceitos nós já somos, né? Amém, queridos? E é óbvio, preciso ter o prazer, né? O Mauro disse aqui, né? Com alegria, ter prazer, ofertar e dizimar. Querido, como que a igreja sobrevive sem recurso, né? Não tem como, né? Não tem condições. A gente, tudo que entra aqui é investido para ganhar vidas para o Senhor Jesus, para direcionar essas vidas, treiná-las para que elas ganhem mais vidas e assim o reino cresça. É a função da igreja. Amém? Glória a Deus. Mas, além de buscar com prazer, eu preciso de coração me arrepender. Sem arrependimento, ninguém verá Deus. Amém, queridos? Sem arrependimento, meu coração precisa estar em Deus e não só o meu corpo. Nessa noite eu vou lá na igreja e eu vou tomar ceia pensando no meu filho. Deus vai perdoar o meu filho? Não, não vai. Ele vai ter que fazer isso. Você pode interceder, pedir pela vida dele. Senhor, toca no coração. Sabe, queridos, quando há uma pessoa distante que eu amo e que eu quero que ela chegue a Cristo, assim como eu tive a oportunidade, eu começo a orar pedindo para Deus colocar pessoas de Deus perto dela. Senhor, fulano mora lá em tal cidade, mora em Campo Grande, coloca pessoas para falar do teu amor, coloca pessoas para testemunhar o teu amor perto desse ente querido, né? Que ela também possa vir para a sua presença. Essa é a maneira. Agora, aqui é você e Deus, queridão. Aqui é eu e Deus no dia da ceia. É eu e você. É o meu coração, é o teu coração na presença do Senhor. Aqueles que pela fé enxergam que Deus é um Pai amoroso e que através do sacrifício poderiam receber o perdão e novamente serem chamados filhos de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é amoroso, e através do sacrifício vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber o perdão de Deus. Preciso ter essa consciência no meu coração, bem forte. Os pais da fé achavam que o Messias viria no tempo deles, mas ele só veio milhares de anos depois, em Belém, diz o texto, na plenitude dos tempos. Quando eu li a primeira vez assim, falo, meu Deus, né? O que quer dizer plenitude dos tempos? O tempo certo. É aquele tempo que era o tempo do Senhor vir. O tempo de Deus, não é o nosso tempo. Plenitude dos tempos. O Senhor, Ele veio na terra para nos salvar. Nasceu de mulher, se fez homem como eu e você. Andou na terra e nos ensinou tudo que deveríamos fazer como povo de Deus. Aí foi preso, morto, sepultado, e no terceiro dia Ele ressuscita dos mortos, subiu aos céus e derramou sobre nós o Espírito Santo, e é pelo seu Espírito que Ele está nos ensinando o caminho da salvação e o meio de obtermos o perdão. Queridos, fala com o Espírito Santo,
Fala: Senhor, tem coisa que eu não concordo com esse pastor. Tem coisa que eu não concordo. Fala com o Espírito Santo. Que quem vai revelar no teu coração, querido, é Ele, não sou eu. Eu posso ficar rouco aqui, fazendo 1001 exemplo, e olha que eu gosto. Mas se você não se convence, querido, fala com o Espírito Santo. O Senhor, Ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Eu nunca tive problema de seguir direção da minha liderança, eu nunca tive. Falou para mim, eu aceito. Porque eu creio, primeiro, no perdão do Senhor. Eu creio na palavra. Eu creio na minha liderança. Eu creio no ministério onde eu estou inserido. Sei que é sério. Eu conheço os meus líderes lá em cima. Eu sei o preço que eles pagam. Eu vejo os sinais e os milagres acontecerem. Poxa, se o Espírito Santo não está nesse negócio, então peço: Senhor, revela no meu coração. Eu quero estar debaixo dessa nuvem. Eu quero ouvir essa trombeta tocando no meu coração bem forte. Mas é só o Espírito Santo que pode te convencer, querido. Aleluia. Glória a Deus. Então os pais da fé achavam que o Senhor, Ele viria na época deles. E aí, como eu disse, nosso Pai é um Pai amoroso e Ele deseja nos perdoar. Ele deseja nos perdoar. Mas para fazer isso e continuar sendo um Deus justo, Ele não pode contrariar as suas próprias leis, nem enfraquecer a sua autoridade. O Senhor, Ele não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje e sempre. Amém? Um pai, né, uma mãe também deveria ser assim. Não mudar na correção correta com seus filhos. Ser firme com seus filhos. É para o bem deles. Coisas que eles não vão entender agora. Lá na frente eles vão entender. Nós podemos, querido, obedecer coisas como o povo de Deus agora. O dia que estivermos diante dos portais eternos, você vai falar: que bom que eu obedeci. Que bom que eu entendi esse caminhar. Que bom que eu permaneci na igreja. Que é o lugar, querido. É o barco. A igreja é o barco que está atravessando esse mar tempestuoso, querido. Tempestuoso que nós vivemos. Aleluia. Então nós vamos ver aqui alguns pontos para obtermos o perdão e consequentemente a salvação, queridos. Primeiro, porque existem barreiras para o perdão. Existem certas barreiras para o perdão e Jesus veio ao mundo exatamente para remover essas barreiras que havia entre o homem e Deus. Lembra que eles foram expulsos do paraíso? Deus colocou anjos na porta do paraíso. Colocou guardiões. A partir de agora, com o suor do teu rosto, você vai ganhar o teu sustento. As dores da mulher do parto vão se dobrar. Enfim, o sofrimento, o espinho, no meio de abrolhos e espinhos. Eu achei muito interessante uma conexão que uma vez um pastor fez sobre o espinho. Ele disse que o rei deste mundo, Satanás, é o rei, não o criador das coisas, mas ele é o rei desse mundo. E o espinho, ele representa o reinado de Satanás. E é por isso que eles fizeram uma coroa de espinhos. E quando essa coroa foi colocada na cabeça de Jesus, para nós é sofrimento. Segundo esse pastor, querido, eu vou me recordar ainda o nome dele, e vou ver se eu achei muito interessante essa ligação que ele fez. E ele disse assim: todo rei que tomava o território de outro rei naquela época, sentava no trono daquele rei, e pegava a sua coroa aí, e dizia: quem manda aqui agora sou eu nesse território. Então quando eles colocaram a coroa de espinhos, ali no mundo espiritual, Jesus estava dizendo: Satanás, quem manda aqui agora sou eu. Ele tomou a coroa, que representava o reino de Satanás. Achei muito interessante essa alusão que ele fez. O Senhor Jesus, Ele tomou sobre si, Ele removeu as barreiras,
Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, nosso substituto, satisfez plenamente a justiça e a lei de Deus, porque ele era sem pecado. Como que eu sei que uma coisa é pecado? Porque tem a lei. Eu sei que aquilo eu não posso fazer. Não matarás, eu não posso matar. Se não tivesse escrito, se não tivesse a ordenança, Jesus não feriu a lei. Ele satisfez plenamente os desejos do Pai. Plenamente. Muito, muito forte isso. Então, na cruz de Jesus Cristo, nosso substituto, ele satisfaz plenamente a justiça e a lei de Deus. Portanto, no Calvário, a barreira que havia do lado divino foi tirada. Porque nós, povo caído, não temos condições, não tínhamos condições. Por isso que lá diz o texto que o véu do templo se rasga de cima a baixo. Ali a barreira que existia entre nós e Deus, ela foi tirada. Queridos, você tinha que dar um pulo para cima, dar glória a Deus, chutar a cadeira, voar a cadeira lá naquele teto. Porque isso é forte demais, querido. Nós não tínhamos ligação com Deus. Essa barreira ela foi tirada pelo Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Isaías 42, 21, lemos o seguinte: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Por amor ao Senhor. Tremendo isso. Foi no Calvário que Deus cumpriu a lei, não omitiu nenhuma delas, com base no que Deus realizou através do seu Filho, Jesus. Nós somos perdoados. Aleluia. Gente do céu, tremendo isso. Aí existem algumas barreiras da nossa parte. Nós vimos que existia uma barreira do divino conosco, que foi tirado. Amém? E as barreiras nossas com Deus para receber o perdão? Então a primeira delas, o arrependimento é imprescindível. Primeira barreira, de nós para com Deus. Existem barreiras do nosso lado. Exemplo, Deus nunca perdoa um pecador que não tenha se arrependido, pois sem arrependimento genuíno não há remoção de dívida. E isso é, no mínimo, incoerente aos seus princípios. Sem arrependimento. Então, nessa noite, querido, eu não sei como você chegou aqui, o que você fez, o que você precisa se arrepender. Talvez, querido, há barreiras aí no teu coração travando você, e não há um arrependimento sincero, talvez de coisas que você pensa. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele lê o teu pensamento. Pode ter barreira aí, querido, travando você em alguma área. Então arrependa-se, em nome de Jesus. Vai analisando aí o teu coração, em nome de Jesus. Deus não considera justa uma pessoa ímpia. Você sabia disso? É forte isso, gente. Deus não considera justo uma pessoa ímpia. Primeiro, através do arrependimento sincero, ela se torna uma pessoa justa. Só através do arrependimento que alguém se torna justo. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Aí sim, ela se torna uma pessoa justa. Amém? Quantas pessoas você conhece que você já viu falar: eu não perdoo. Eu não perdoo. Porque o que fizeram comigo, meu Deus, não põe o nome de Deus no meio. Não, querido. Trate de perdoar, por teu bem. Quer ser justo diante de Deus? Perdoa. Perdoa. É para isso que estamos aqui essa noite. Quer ser justo diante, quer ser chamado de justo diante de Deus? Libera perdão, querido, em nome de Jesus. Libera perdão. Eu me preparo para liberar perdão, querido.
porque eu também não quero, né? A carne não quer, querido, mas eu sei que eu preciso. A gente se prepara para liberar o perdão. A gente já começa a orar por aquilo. Senhor, o dia que cruzar no meu caminho, não ponha um pedaço de pau perto de mim. Não, estou brincando, né? O dia que passar perto de mim, que o meu coração esteja quebrantado. Porque se o Senhor me der mais força do que eu tenho, eu arranco a orelha dele. E a gente sabe disso. Então nós vamos preparando o nosso coração. Eu quero ser justo diante de Deus. Arrepender-se significa mudar de ideia, querido. Mudar de ideia. Para de pensar como você pensa, cabeção. Para de pensar assim. Pastor, mas não é fácil porque você nem tenta mudar de ideia. Preciso mudar a minha ideia. Muda o seu jeito de pensar, querido. Preciso dar meia volta. Lembra quando eu falo sempre, quero ir para Campo Grande, né? Eu quero ir para Campo Grande, né? Mas estou indo em direção de Porto Murtinho. Chega numa altura, querido, mas você vai lá no trevo, lá talvez você já passou pelo buracão das Araras. Dá tempo de voltar. Vai ter todo um caminho de volta, mas dá tempo. Mudar de ideia, dar meia volta. Pensar numa direção, agora vamos começar a pensar em outra direção. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, querido. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Somos campeões em arranjar desculpas para nossos erros. Eu lembro que o pastor Fabinho uma vez veio de Dourados, ali no barracão. Ele disse uma vez, tem o demônio do Maisec, né? Pastor, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas é que é o demônio isso aí. Eu sei que eu preciso fazer tal coisa, eu sei que eu tenho que me arrepender de tal coisa, eu sei que eu preciso consertar a minha vida, mas é que está repreendido da tua vida em nome de Jesus. Mas é que nada. Esse demônio tem que sair da nossa vida, em nome de Jesus. Segunda barreira que eu preciso para receber o perdão. Precisamos justamente receber o perdão. Tem gente que não recebe, eu não mereço. Você está falando que o Senhor fez todo aquele sacrifício na cruz e não foi de nada valia, não teve valia nenhuma, como que não merece? Tem que receber o perdão, querido. É por isso que no começo da minha caminhada, quando alguém dizia assim, hoje completamente curado, mas o que esse cachaceiro agora está na igreja? Eu me incomodava, querido. Aí um dia eu entendi que eu recebi o perdão. Eu fui perdoado, estou aqui porque eu fui perdoado, não porque eu sou bom. Fui cachaceiro, sim. Aliás, era um pudim de pinga, ambulante. Assar a carne eu assava longe do fogo, eu podia explodir junto. Mas eu fui perdoado disso. O dia que o demônio me atacou, ele disse, quanta pinga você bebia em meu nome. Querido, aí eu me arrepiei, hein? Falei, você conjugou o verbo no tempo correto. Eu bebia lá atrás. Hoje sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Amém? Então recebe o perdão. Recebe. Vamos dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo, né? No caso de um homem que estava preso, cumprindo uma pena na prisão por um determinado crime. E aí os amigos, advogados, um monte de gente começou a interceder com ele, foi no governo, foi no juiz, conseguiram o perdão da pena, e o cara está preso lá na cadeia. Aí vai o oficial de justiça lá, com o mandato de soltura, ele olha para o oficial e falou, não, eu não aceito esse perdão. Oreiudo, então fica preso, fecharam a cela de novo. Assim tem gente, querido. O Senhor Jesus está dizendo, olha, examine a tua consciência, arrependa-se. O alvará de soltura do crime que você cometeu, ele já foi liberado. Agora tem gente que não recebe. Mas é que o pastor não sabe como é que foi a minha vida. E nem quero saber. Eu sei que o alvará de soltura já está aí, querido. O alvará de soltura foi
Foi escrito naquela cruz com sangue precioso. Foi escrito com sangue. Você está livre. Recebe o perdão, querido. Amém? Outra coisa que precisamos fazer para receber, né, de Deus, precisamos consertar nossos erros. Outra barreira é a falta de preparação. Se roubamos alguém, devemos devolver. Se prejudicamos alguém, devemos pedir perdão. Se praticamos qualquer outro ato mau, devemos abandonar. Abandonar. Não tem como. Se não fizermos isso, não podemos ter consciência pura daquilo que tanto desejamos. Não se tornamos uma pessoa justa. Algumas pessoas acham que não precisam reparar os erros cometidos. O sangue do cordeiro já cobriu. Vou te dar outro exemplo. O cara vai lá e rouba o carro do vizinho. O vizinho viu. Aí ele se converte, ele vai para a igreja. Aí, porque tem pessoas que roubam de outra maneira, você sabia disso? Uma pessoa que se aproveita de uma doença de alguém, vai lá e compra por mixaria. Isso é roubo. Isso é se aproveitar de uma situação, querido. E aí você se converte, né? Você está com o carro do vizinho e ele está olhando para você. Aí você fala: agora eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, vou lá consertar o meu erro. Vizinho, a partir de hoje o senhor não anda mais a pé, eu vou te levar onde você quiser. Você está reparando o erro? Não. Fala: vizinho, vim te devolver o carro. Vizinho, me perdoe por aquilo que eu fiz. Vocês estão entendendo, querido? Então, é outra barreira, querido, nosso para com Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos iniquidades e pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esconde o rosto para que não nos ouça. Para que não nos ouça. Então precisamos consertar os nossos erros. Outra coisa que nós precisamos fazer, precisamos perdoar para ser perdoados. Barreira está aqui para com Deus. A dele, ele já fez. Há mais de 2000 anos, com a cruz, ele fez uma ponte no abismo que separava entre nós e Deus. Agora o perdão da nossa parte para com o nosso semelhante. O Senhor deseja nos perdoar. Ele quer tirar o pecado das nossas vidas, para que possamos ter a justiça de Deus. Ele não deseja apenas nos chamar de justos, Ele realmente nos torna justos. É bonito você bater no peito e falar: não, eu sou um cara justo. Querido, você é justo, você não precisa falar. Você é reconhecido como justo. Eu não preciso toda hora que está alguém falando, né? Olha, não, querido, eu sou reconhecido. Eu quero, né? Eu não recebo um elogio, o elogio vai vir naturalmente. A justiça de Deus é assim também, que te dá paz no teu coração. Você recebe a justiça de Deus. Amém? Então, precisa perdoar para ser perdoado. Muitos dizem: eu não me sinto justo. Então deve haver ainda uma barreira impedindo que a sua consciência fique totalmente pura. Olha aí para você, querido. Essa noite, para quebrar barreiras. Talvez aí a sua consciência ainda está muito pesada com alguma coisa, né? Perdão que precisa ser liberado nessa noite. Em Marcos 11:25 a palavra diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, porque vem na consciência. Vem ou não vem? Amém? Vem ou não vem? Quando você está orando, você e fulano, não, aquele não, Deus vai ter paciência comigo. Não, é aquele sim. Aquele sim.
perdoar. O que mais diz o versículo? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque se você não perdoa, Ele também não perdoa. Meu Deus, né? Por isso o caminho ele é estreito, queridos. Por isso que o reino dos céus ele é conquistado por esforço. Eu sei que muitos fazem, assim como eu, um baita esforço para superar algumas coisas. Baita esforço. Quantas vezes nos sentimos injustiçados, caluniados, e aí vai, né? E geralmente por pessoas que a gente ama, próximos. Seja ela da igreja ou familiar, né? Isso aí machuca a gente. É aquelas que mais dói. Mas precisamos estar prontos. Da mesma maneira é ensinado no Pai Nosso, né? Mateus 6,15. Eu acho tão legal na escola, né? Que aquele monte de gente, né, professor Kleber? O professor vivencia isso, nós já até conversamos sobre isso. Que aquele monte de gente, né? Eu, quando fui diretor de escola, vinha funcionários e professores para atacar o colega. Aí depois, né, tá lá com cara de presépio. Pai nosso, perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Que mentira. Que mentira. Só falta esganar o colega, né? Não são todos, né? É óbvio, né, Vânia? Não é todo mundo, mas tem, querido. Não é só na escola, é em qualquer lugar, é no trabalho, é na rua, é na política, é na igreja, infelizmente. E o Pai Nosso diz: se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Diz em Mateus 6,15. Precisamos ter com as pessoas que nos ofenderam a mesma reação emocional que tínhamos antes de ser ofendido. Ah não, pastor, aí também já é demais. Depois de tudo que me fez, eu tenho que fazer de conta que não fez nada. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Pastor, se passar a peneira, vai muito pouca gente para o céu. Não, querido, eu acho que muita gente, a partir de hoje, já vai começar com a ceia aqui. E vai quebrar barreiras na sua vida, inclusive eu. Amém? Quebrar essas barreiras, querido. Não é fácil, não é fácil. Vivemos em tempos difíceis, muito difíceis. Eu nunca imaginava que a gente ia passar um tempo assim, querido. Onde as pessoas seriam privadas de trabalhar. Onde as pessoas seriam privadas, né? Nós sabemos, querido, que ninguém está preocupado com a vida daqueles que tanto batem. Não é a vida que eles estão preocupados. Sabe, está provado que lockdown, querido, não resolve, senão não tinha morrido tanta gente. Os lugares que mais fecharam, que mais trancaram, foram os lugares que mais morreram gente. O interesse é outro. Que tempos difíceis, que parece que o certo é errado. É errado ser certo hoje. Não, você não pode ser honesto, roubou, mas fez. Pelo amor de Deus. Errado é errado. É errado, gente. Que tempos difíceis. Mas nós, como povo de Deus, temos que quebrar essas barreiras, querido. Em nome de Jesus. Né? A gente não pode falar assim, eu errei. Olha, Elvis, eu sei que eu errei com você, viu, Elvis? Mas você também errou comigo. Não posso falar assim. Eu preciso fazer a minha parte. Mas e se o Elvis não fizer a parte dele? O Senhor não vai perdoá-lo. Você sim. É só um exemplo, tá? Não tem nada entre o Elvis. Né, Elvis? Glória a Deus, né? Tá tudo certo aqui. O problema é dele, querido. Se você não perdoar, o problema é você. Você e Deus. Você e Deus. E a Bíblia diz que não abrir e não fechar de olhos, Ele vai vir para levar a igreja. O princípio das dores nós já vimos, sinais nós já vimos.
A vinda do Senhor está próxima. Próxima. Tantas coisas que nós vemos. Gente fazendo caridade, colocando live no Facebook. Que agora estamos aqui na avenida, estamos, tirando essa pessoa. Isso é obrigação, querido. Como igreja agora, se nós fôssemos colocar as fotos de tantas coisas que nós já fizemos, né, Mauro? E telhado que cobrimos, e tanta coisa que foi feita, graças a Deus. Graças a Deus, tantas coisas foram feitas. Quantas cestas básicas entregamos. Mas o Senhor sabe o que nós fizemos. Amém? Então, se nós, já estou terminando, queridos, se nós arrependermos e confessarmos de forma correta nossos erros, teremos autoridade para orar. Queridos, você é um instrumento na mão de Deus. Quantas pessoas nós estamos aqui essa noite, cada um de vocês, com autoridade para expulsar demônio, com autoridade para curar enfermos, mas precisam quebrar essas barreiras. Barreiras precisam ser quebradas, para que o Senhor derrame sobre você, querido. Não só te torne um justo, mas te encha com o Espírito Santo. Te encha. Queridos, nós temos zelo com tantas coisas no secular, querido, mas com a igreja. Cada dia esvazia mais nossa sala de líderes, em nome de Jesus, querido. Nós precisamos estar aí antes do culto, todos juntos. Precisamos estar juntos nas vigílias, precisamos estar juntos na oração de sexta-feira. E eu me coloco junto, querido. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo e de autoridade. Aleluia. Deus já cumpriu, querido, a sua parte, agora é a nossa vez. Lembra lá do começo, a primeira barreira, ela foi tirada, querido. Não existe mais. Agora depende de você, querido. Quebrar as outras barreiras. Outras barreiras. Uma grande barreira que precisa ser quebrada, querido. Tem gente que não está prestando nem atenção no que eu estou falando. Está aqui dentro da igreja, mas a cabeça está voando. Fala, Senhor, eu não quero mais isso. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouviu o que eu disse aqui, você já criou o teu juízo aí. Não concordo. Tem muitos que são assim. Quem que está certo ou errado aqui, querido? Eu não posso ser assim, querido. Isso é uma barreira que precisa ser quebrada. E eu quero que você feche teus olhos aí no teu lugar. Fecha teus olhos. Agora é a nossa parte. A parte de Deus Ele já fez, querido. Agora as barreiras que nós precisamos quebrar. Fecha teus olhos. Analise a sua consciência. Sabemos que o arrependimento é imprescindível, é uma barreira. Arrependimento sincero, querido. Não do irmão, querido, é de você mesmo. Segundo, a partir do momento que você se arrepende de maneira sincera diante de Deus, querido, que você vai pegar o cálice e o pão, recebe o perdão. Quando o pastor aqui declara o perdão dos pecados, não por mim, querido. Eu não falo isso com audácia, não, eu apenas recebi um ofício como ministro, como sacerdote ungido, eu tenho um chamado de Deus, eu fui ungido e autorizado pelos meus líderes, para aqui no dia de ceia, em oração, declarar esse perdão sobre os teus pecados. Receba. Quem é o pastor para declarar? Realmente eu não sou nada, mas há uma autoridade aqui, delegada pelo Espírito Santo,
Se você tem dificuldade com isso, fala com o Espírito Santo: eu quero receber esse perdão. Quero receber esse perdão. Outra barreira, consertar os erros. Talvez a preguiça, corpo mole. Talvez o descaso. Talvez você abandonou coisas que você fazia. Fala: Senhor, quero consertar diante de Ti nessa noite. E aí, por último, perdoar para ser perdoado. Talvez o perdão tem que começar a ir aqui com o pastor. Talvez você tenha algo comigo, querido. Por que não? Talvez o teu problema sou eu. Fala com Deus, querido. Fala com Deus. Fala com o Senhor. E aí enumera os teus pecados, tem nome. Não é você pedir de maneira genérica: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, Senhor, perdoa, porque essa semana eu olhei na internet o que eu não podia. Senhor, perdoa, porque eu falei isso de um irmão. Senhor, perdoa, porque eu desejei isso da minha esposa, do meu esposo. Eu me irritei com isso, eu falei isso, aquilo. E começa a nomear pecados. Você não precisa nem falar em voz alta, é você e Deus. Porque o Espírito Santo, Ele está aí, vendo o teu coração. Ele está vendo. Eu vou deixar alguns minutos para você aí. Assim que você achar que você já pediu perdão por seus pecados, aí vai se colocando de pé já para receber a ceia. Em nome de Jesus. Você acha que você já falou com o Senhor? Se coloque de pé. Os irmãos vão pegar o cálice e o pão, e eles vão passar aí na sua cadeira. Só estenda a mão e eles vão colocar na sua mão o pão e o cálice. E você espera para nós cearmos todos juntos. Mas fique na presença. Continue falando com Deus. O Espírito Santo, Ele está revelando aí no seu coração. Está revelando aí no seu coração que você precisa apresentar ao Senhor. Sabendo que sou teu querer, santificado por teu
e glória. Eu encontro maior amor que no dia que morrer, sacrifício do meu Deus. Você falou com Deus aí no seu lugar, querido. Que noite especial, onde nós podemos ser ministrados, sondados pelo Espírito Santo e de fato recebermos o perdão e de fato sairmos daqui fortalecidos pela palavra e pela direção. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Pode comer do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Pode beber do cálice. Feche teus olhos. Pai, nós recebemos a tua palavra nessa noite. Pai, nós de fato entendemos que o arrependimento é imprescindível, que precisamos receber o teu perdão essa noite, que precisamos consertar nossos erros, perdoar para sermos perdoados, barreiras que existem em nosso coração e que nós declaramos que nessa noite caia por terra. E como ministro consagrado da Fonte Church, eu quero declarar o perdão dos pecados da tua igreja, conforme o coração de cada um, conforme cada um recebeu da direção da tua palavra e da revelação do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus.
Glória a Deus, que alegria, que bênção. Recebe, querido, em nome de Jesus. Recebe o perdão, para que possamos sair daqui essa noite cheios do Espírito Santo, para aquilo que vem durante a semana e tudo que nós ainda vamos viver, em nome de Jesus. E nós, como é de praxe, né, queridos, nos alegrar com os corinhos, para nós voltarmos para nossa casa. Sabemos que ceia é sério, né, momento muito especial, mas que é celebração e alegria. Não dá para ir embora sem nos alegrar com os corinhos e declarar que o povo que vai morar no céu está aqui. Eu creio nisso, é em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. e também o poder, E a glória, e também o poder e a glória, e também o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo, eu sou o templo onde habita Deus. o nome de Jesus é doce, traz-nos paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Glória a Deus! Vai morar, vai morar, Vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. esse é um povo Que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Esse é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Glória a Deus. vai morar, Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Como é gostoso sentir o povo, com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o povo, com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar.
Amém, querido? Quem vai morar no céu? Eita Deus, vamos encerrar então, meus amados. Todos tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos estar orando. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esta noite tão especial, noite que viemos te louvar e bendizer o teu nome. Agradecer, Pai, pelos feitos sobre nossas vidas, pela nossa saúde, pela nossa família. Pai, por mais uma semana concluída, Pai, por mais um começo hoje de semana, Pai, na Tua presença. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, que para nós não desanimar, nos dá, Pai, uma injeção de ânimo todos os dias, ó Pai, no qual também nós precisamos fazer nossa parte, precisamos pedir a Ti, Pai, essa injeção de ânimo. Precisa estar contigo todos os dias, ó Pai, pela manhã, Pai, todos os dias, em qualquer momento, Pai, nós precisamos aclamar a Tua presença, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada, com as células, ó Pai, tremendas em nossas vidas, Pai, dedo de direção para os líderes, ó Deus, com a Tua palavra, Pai, tem algo muito mais ainda nas células, Pai, através dessas palavras abençoadas desta noite, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós, que nós possamos buscar o conserto, perdoar, Pai, assim nós também podemos ser perdoados, Pai, perante Ti. Pai, nos dê um coração inocente, um coração de criança, Pai, para nós, Pai, que nós possamos, Pai, olhar para o nosso próximo, Pai, como a nós mesmos. Somos falhos, sim, mas precisamos estar todo dia, Pai, precisando de conserto para nossas vidas, ó Pai. Fique conosco nesta noite, o restante desta noite, falando nossos corações ainda durante a semana. Leve em segurança esse povo Teu, Pai, que o Senhor trouxe aqui, Pai. Leve em segurança para os Teus lares, Pai. E que eles possam, Pai, também estar recebendo a porção dobrada, Pai, nos Teus lares, através dessa palavra. Derramando na vida de outras pessoas, no Teu trabalho. Onde estivermos, Pai, nós precisamos estar derramando essa palavra também na vida de outras pessoas, ó Pai. Fique conosco, continue conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.